Muito bem, queridos. A gente tá aqui nessa semana, nessa sala, e a gente está, cada noite, procurando uma maneira diferente de sermos edificados. Então, nós temos as reuniões de terça e domingo, que são mais para os amigos, então são pessoas mais especiais. Temos a quinta-feira, mais um treinamento, um curso, uma coisa assim sobre discipulado. Separamos a sexta para o Fafá estudar um livro com a gente. E hoje na segunda, já pensei em várias coisas, estudar a Bíblia com vocês, fazer a Lectio Divina, e ainda estou trabalhando como fazer. E também, talvez não seja a mesma coisa, posso mudar. Então, vou fazer uma tentativa hoje. Não é Lectio Divina, mas assim, eu tô fazendo de manhã e estou sendo muito edificado. E então o que eu queria não é pregar para vocês, não é dar estudo bíblico para vocês. Teve um momento no PAN que veio o Valdir falar para nós, e quando ele foi falar, ele tirou os sapatos e ficou descalço, entendeu? Eu achei interessante isso. Ele falou, como uma ilustração, uma parábola, que ele estava dizendo, o lugar que a gente está aqui é santo. E ele disse, Deus está falando com você, você ouve a voz de Deus. E ele falou muita coisa, eu não consigo gravar, mas eu consegui gravar o sentimento que eu tive na hora. E daí ele fez a Lectio Divina, ele leu o texto várias vezes para a gente ouvir a voz de Deus. Eu achei fantástico isso. Então, a Bíblia é a mesma faz muitos anos e fala, e ela é viva, então como ela é viva, ela está sempre, o mesmo texto que a gente decora, hoje eu não quero mais decorar texto nenhum, porque depois que você decora parece que ela não fala mais a você, né? Pelo menos para mim funciona assim. Então, eu não fiz exegese, eu não quero fazer, porque assim, eu confio em quem estudou pra caramba para pegar o grego e o hebraico e traduzir na nossa língua. Eu tenho que confiar nessas pessoas. Assim, por isso que eu gosto das traduções do trabalho que vão fazendo, melhorando as traduções. E, por enquanto, eu tenho gostado da mensagem, mas uso também a linguagem de hoje, uso a tradicional, a NVI, e assim, uso no sentido de que leio para melhorar o entendimento intelectual do texto. Mas agora é uma coisa mais de coração. Em texto, vou ler 3 vezes, posso ler 2 ou mais, mas acho que 3 vezes dá. E você vai, de preferência, fechar os olhos e ouvir. Ouvir. Com essa intenção do que Deus está falando comigo. Entendeu? Eu já li várias vezes, né? E eu vou depois compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Pode ser que você não concorde, mas você não precisa. Você depois vai poder falar: olha, eu ouvi o texto, você também pode ler aí comigo, e Deus falou comigo isso. É só isso, entendeu? Vou tentar, vamos ver se isso é proveitoso ou não, acreditando que é a palavra de Deus.
acreditando que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e pode falar comigo. O mesmo texto pode falar uma coisa diferente. Na semana passada, o ano passado, o mesmo texto fala outra coisa. É a mesma coisa quando você ouve um sermão do mesmo texto, só que o cara pregou outra coisa, fez outra interpretação, fez outra aplicação. Então, respeitando isso, que Deus, a gente acredita que Deus fala com a gente, fala com você, fala comigo. Como a gente está numa sala que ninguém é maior do que ninguém, que a gente lava os pés uns dos outros, então é nesse sentido, tá bom? Não é a última palavra, não quer dizer que eu sempre faço, quero encorajar vocês a fazerem o mesmo. Por isso que cada noite, exceto quinta e sexta, a gente abre para qualquer um de nós pregar, falar ou dar a meditação, tá bom? O texto que eu vou usar é a Lectio Divina, hoje de manhã, me deu, eu meditei, se bem que eles enfatizaram uma outra coisa. Mas eu continuei lendo o texto, principalmente nessa linguagem, e aí eu sublinhei algumas coisas que Deus falou, claro, comigo, mas comigo, pelo meu temperamento, pela minha, pelo meu tempo que eu estou vivendo agora. Eu tenho compartilhado com vocês do que eu estou passando. É um momento diferente e especial, né? Todos nós temos passado esse tempo junto, não igual a mim, é igual ao meu, mas assim, o fato da gente estar na pandemia, isolado, né? Por isso que a gente mais ou menos lê no capítulo 10 de Atos. Isso depois de ouvir em inglês 2 vezes todo o livro de Atos. Nossa, Deus falou demais comigo, certas coisas assim simples que passa desapercebido. Não sei se é porque falo do inglês eu ficar mais atento para entender. Aí vem a luz, falei, caramba, isso aí dá uma mensagem. Mas pastor é assim, né? Você lê um texto, já pensa em fazer uma pregação, um sermão, um estudo bíblico. E esquece que Deus está falando com você. Então, é nesse sentido. Eu queria que, assim como Deus falou no meu coração, falasse o coração de vocês. Tem muitos textos, a Bíblia é riquíssima, é muita coisa, mas podemos aproveitar esse momento agora, né? Que estamos juntos aqui, essa hora, para ouvir Deus falar e acreditar que Ele pode falar ao meu coração, pode falar ao seu e pode não falar também. Pode não falar. Aí é que tá. Mesmo com a palavra dele não falar. Porque é Deus, né? Então, no capítulo 10 de Atos, acontece uma coisa, todos conhecem, vocês já leram o texto, mas assim, vamos tentar ouvir o que Deus. Se ele não falar, tudo bem, você não está perdido, não. Mas se ele falar, depois que eu terminar, eu vou compartilhar com vocês, não vou compartilhar o que eu ouvi, né, de todo o texto. E vocês, eu vou abrir para vocês dizerem. Pode ser uma frase, pode ser um comentário, pode, tá bom? Capítulo 10, eu vou ler nessa linguagem da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia contemporânea. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem bom e levou todos de sua casa a adorar a Deus com sinceridade.
estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito da oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa, apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisas, e perguntou: O que é isto? O que queres? O anjo disse: Suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora faça o seguinte: mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança, contou o que havia acontecido e o enviou-os a Jope. No dia seguinte, quando os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus abertos, viu os céus se abrirem e algo parecido com um lençol imenso, amarrado por cordas nas 4 pontas, desceu até o chão. Nele estavam toda a espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz: Vá em frente, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. A voz insistiu: Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado da visão, quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava hospedado. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão chamado Pedro hospedado ali. Concentrado em seus pensamentos, não os ouviu. Mas o Espírito lhe disse: Há 3 homens batendo a porta, procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu que os enviei. Pedro obedeceu e disse aos homens: Sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? Ele perguntou. Deus falou: Não pergunte nada. Ele perguntou: O que aconteceu?
Eles responderam: o capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer judeu desta parte do país. Recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer. Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio e não estava sozinho. Havia reunido 20 amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, no instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé, saudou e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro fez levantar-se na hora. Não faça isso. Sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a ele, Pedro disse: estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim, sem fazer perguntas. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. Cornélio explicou. Há 4 dias, mais ou menos, a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava na casa orando e, de repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, de couro, perto do mar. E foi o que eu fiz. Mandei chamá-lo e agradeço sua atenção de ter vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar. Pedro, então, passou a contar-lhes as boas notícias. Vou ler mais esse versículo só. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa sua etnia ou sua origem. Se tem sede de Deus e estão prontos a fazer o que ele diz, a porta está aberta. A mensagem que ele enviou aos israelitas é que, por meio de Jesus Cristo, todos estão sendo restaurados, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Eu acho que não preciso ler 3 vezes, mas eu vou ler mais uma vez, porque é bem diferente, né? Eu acho que é bem mais claro. Eu vou ler só mais essa vez e você presta atenção e vê que é muita coisa, o que Deus
está falando com você. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem muito bom e levou todos os de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito da oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa, apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisas, e perguntou: o que queres? O anjo disse: suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora, faça o seguinte: mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança, contou o que havia acontecido e enviou-os a Jope. No dia seguinte, quando os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus se abrirem e algo parecido com um lençol imenso, amarrado por cordas nas 4 pontas, desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz: vá em frente, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. A voz insistiu: se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde estava. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão, chamado Pedro, hospedado ali. Pedro, concentrado em seus pensamentos, não ouviu, mas o Espírito lhe disse: há 3 homens batendo a porta procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu quem os enviei. Pedro obedeceu e disse aos homens: sou eu, sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? Eles responderam: o capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer judeu desta parte do país. Recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo, para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer. Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Chegaram em Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé, saudou e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro fez levantar-se na hora. Não faça isso. Sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: estou fazendo algo totalmente fora dos padrões. Porque os judeus não visitam pessoas de outra
visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim, sem fazer perguntas. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. Cornélio explicou. Há 4 dias, mais ou menos, a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa orando e, de repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse, Cornélio, suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém hospedado com o curtidor de couro perto do mar. E foi o que eu fiz. Mandei chamá-lo e agradeço sua atenção em ter vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, porque o seu coração para nos falar. Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa sua etnia ou sua origem. Se tem sede de Deus e estão prontos a fazer o que ele diz, a porta está aberta. A mensagem que ele enviou aos israelitas é que, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Bem, queridos, eu já li esse texto quantas vezes, né? E a gente resuma tudo ali na vida. Praticamente eu só fixava aquela visão de Pedro, do lençol, né? Mas lendo nessa linguagem que é mais clara, e quando você ouve, que tem isso gravado em português, quando você ouve, é outro papo. É outro papo. Ler é uma coisa, ouvir é outra. É mais ou menos assim, ver, ouvir, né? E ler, e falar. São tudo comunicações diferentes. A gente está mais acostumado a ler as escrituras. A gente não tem costume de ouvir. Né? E agora tem esse recurso que está gravado. Então alguém lê. E quando lê, é outra dimensão. Não sei se vocês já experimentaram isso. E também quando você lê em outra tradução, porque a gente está acostumado só a ler a tradicional. Aí parece que, às vezes até parece que é outro texto, é outra coisa, mas não é, é a mesma é o mesmo texto. Só que parece que, assim, em 3 dimensões, colorido e não analógico, mas como é que chama agora? Esqueci o nome. E 4K, quer dizer, com a nitidez maior, e você vê detalhezinhos assim. Então, é um texto rico demais. Se ler outra vez, agora lendo com vocês, fui vendo outras coisas. E Deus foi falando comigo outros detalhes. É impressionante. É impressionante. Então, eu vou compartilhar agora o que vocês também podem compartilhar depois. O que eu não vou falar tudo, porque é um texto muito rico. Aí ficaria horas aqui com vocês.
Mas eu queria, em 5, 10 minutos, ressaltar. Eu até sublinhei aqui algumas coisas. Primeiro, que eu fiquei impressionado, eu nunca não tinha atinado para isso, que Cornélio não era judeu, e era uma autoridade. Lembrei daquele cara, aquele centurião, que encontrou Jesus e falou: Jesus, eu estou com, acho que é filho, alguém doente e tal. E Jesus, tá bom, eu vou lá. Não, 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 não precisa você ir, não. Eu sou autoridade militar e quando eu preciso de alguma coisa, eu mando um servo, ele vai lá e faz. Então, basta uma ordem sua. E Jesus falou: caramba, nunca vi uma fé dessa em Israel. Eu lembrei aqui, esse cara não era judeu, mas era temente a Deus. Orava e, e era bondoso, ajudava os pobres, provavelmente ajudava os judeus também. E aí eu fiquei assim, né? Quer dizer, contra a minha concepção. Eu penso que Deus só ouve a crente e só fala com crentes, né? Aliás, a gente tem dificuldade de que Deus... Eu não sei quantas vezes Deus falou com você. Claro que quando eu leio a Bíblia, eu sinto que Deus está falando, mas assim, falar, assim, Jaziel, faça isso. E não questione, não pergunte. Eu tive poucas vezes na minha vida momentos assim, que Deus falou comigo. Eu poderia dizer que, não, eu estou falando comigo mesmo, nos meus botões. Mas depois, pelo resultado do que eu entendi, não fui eu falando com os meus botões, foi Deus falando comigo. Vou só dar um exemplo, porque foram alguns, não foram muitos, não. Em fevereiro de 1975, um acampamento aqui no JB. Culto da Fogueira. Não lembro quem pregou, mas lembro que no apelo eu fui na frente. Não sei nem se fui eu que preguei e fiz o apelo. E Deus falou comigo. Assim, Cornélio, Jaziel, presta atenção. Eu dei para você, eu vou usar você, porque foi comigo que ele falou, tá? Na verdade, ele deu para nós. Eu dei para você esse local de acampamento. Esse local está na mão de caseiro. Ou você e vem morar aqui e cuidar disso, ou eu vou tomar de você, ou de vocês. Eu questionei, como Pedro. Deixa eu comer. Eu sou judeu, não como essas coisas. Isso é impuro. Eu questionei, falei, Senhor, eu estou casado. Eu não estou sozinho. Se eu tivesse sozinho, eu nem ia embora daqui do acampamento, já ficava direto. Eu estou casado. E eu já era casado e já tinha o André, com meses ou um ano. Isso em fevereiro. Acabou, tal. Fomos para casa. Quando chegou em casa, eu falei, Ivone, vamos morar no acampamento? De jeito nenhum. Como? Você está doido? Morar no acampamento? Aonde? Não tem casa, não tem luz, não tem água? Eu fiquei quieto. Mas eu continuei insistindo. Uma vez, de noite, eu perguntei, claro que eu fui malandro. Eu cheguei e falei, você me ama? Claro que eu amo você. Falei, então vamos comigo morar no acampamento? Não, de jeito nenhum. Daí eu insisti e eu fiz o que Jesus fez com Pedro, tu me amas.
E na terceira vez ela disse, tá bom, eu vou orar, se Deus falar comigo, a gente vai orar. Dias depois, eu perguntei, aí vamos? Daí ela falou, vamos. E em maio, o Cícero trouxe a gente com um caminhão do Azul. Ele, parece que o Tiaguinho, não sei quem que estava. Ah, não, era o Bitenca. Eu vi. Isso foi uma das vezes que Deus falou com Cornélio, Pedro, Jaziel. Outra vez foi na minha conversão. Eu já contei centenas de vezes isso. Outra vez foi quando eu deixei a primeira igreja. Eu era pastor na primeira igreja. Tinha gabinete pastoral no 7º andar. Salário, 10 salários mínimos naquela época. Talvez fosse mais, porque era tanto dinheiro que eu não sabia nem como gastar. Sabe o que Deus falou comigo? Fui num congresso de pessoas. Deus falou, Jaziel, você está trocando sua primogenitura por um prato de lentilhas. Só isso. E eu entendi, voltei e pedi as contas. E aí, no outro dia, eu estava orando e falei, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Eu tinha um salário, sustentar minha casa, como é que eu vou me sustentar? Aí de novo Deus falou, eu dei talentos para você, se vire. Falou essa palavra, se vire. Eu falei, acabou. Então, quando eu li o texto, se bem que a Alexio Divina não ressaltou isso, eles falaram sobre a bênção de hospedar, porque Pedro estava hospedado na casa de Simão. Aí a meditação foi em cima disso, de ser hospitaleiro. O cristão é hospitaleiro. Mas quando eu fui ler o texto, porque ele leu em inglês e sempre, como eu prestei mais atenção para entender, aí foi saltando as coisas. Aí eu vim ler nessa tradução. Nossa, aí li uma vez, duas, aí a coisa foi. Então, eu vi Deus, como Deus fala com um ímpio, que não é ímpio, né? Ele temente a Deus, mas não era judeu. E fala com um judeu, e Pedro não aceita. E pensei em outras coisas, como esse anjo. Será que o anjo fala com a gente? Faz muitos anos atrás, a gente lia aqueles livros, a gente ficava entusiasmado. Daí eu pensei, Senhor, se o Senhor mandar um anjo falar comigo, aí eu vou ter certeza mesmo que o Senhor existe, que o Senhor me deu esse ministério e tal, tal. E fiquei pensando, acho que eu tinha lido no Velho Testamento, ou algum livro, não lembro porquê. Então, mas se eu crer, Deus vai mandar esse anjo falar comigo. E uma noite, estou lá deitado, tudo escuro. Estou sozinho, nem não sei porquê. A Ivone não estava, e eu estava lá deitado. Eu falei, é hoje que Deus vai mandar um anjo falar comigo. Aí tô ali. Ai, vou ficar quietinho, Deus vai mandar um silêncio. Aí daqui a pouco, um barulho lá. Nossa, eu levei um susto. Aí eu falei assim, não, senhor, não precisa mandar anjo nenhum. Não precisa mandar anjo nenhum. Aquela fraqueza nossa de querer ver, né?
Porque eu estava lendo a teologia do G. Cabil e ele falou um negócio que eu fiquei impressionado, que Paulo dava aquela ênfase à nova vida, à vida da ressurreição, porque ele encontrou pessoalmente com Cristo, não só ressuscitado, mas o Cristo glorificado. E ele diz que nenhum outro apóstolo viu, a não ser João, mas depois eu ouvindo, lendo, eu vi que várias vezes Deus apareceu glorificado. Não foi só esses dois, não. Mas é muito interessante isso. Então, eu anotei mais alguma coisa aqui, que, que de jeito nenhum, Senhor, nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. Eu comecei a pensar como é difícil a gente vencer nossos preconceitos, nossas limitações. Como a gente tem facilidade de julgar os colegas, de julgar as pessoas. Eu confesso a vocês, para mim é muito difícil isso. Não sei se é para vocês. E Deus falou claramente. Está escrito que Deus falou com Pedro. Mas é como se Deus disse, eu falei com Pedro, mas é uma indireta para você. Ô, Jaziel, é uma direta para você. Eu mando, eu quero que você faça a minha vontade, mas os seus preconceitos, suas limitações são uma barreira e você não me obedece. Eu falo com você e você não me obedece, você não acredita. Porque eu penso assim, muitas vezes eu senti algo me dizer, faça isso. E aí eu pensei, não é Deus, isso sou eu, isso é da minha mente, isso eu falando comigo mesmo. E algumas eu perdi a oportunidade, perdi a chance. E pedi perdão a Deus por isso. Aí depois a coisa vai piorando, né? Se Deus diz que está tudo bem, tudo bem. E aí eu lembrei de Moisés, quando Moisés vê a sarça ardente, que ele chega, aí ele diz, não, tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é terra santa. Mas como terra santa? A terra não é santa, a terra é suja. Terra suja, eu tenho que usar sapato porque é terra suja. E Deus, não, aqui a terra é santa. Então, isso também fez assim na minha cabeça. Pá, pá, pá. Mas, para terminar, né, porque Deus foi falando, nossa, agora pegou pesado quando ele disse, não faça isso, sou apenas um homem igual ao Senhor. Como Pedro é igual a Cornélio? Como Pedro é igual a Cornélio? Agora, isso aqui eu posso discutir, né? Fazer exegese, hermenêutica, mas o problema é, se Deus está falando comigo, como que eu posso chegar, por exemplo, na padaria e dizer para o seu Ismael, que nem é crente, e dizer assim, sou apenas um homem igual a você, Ismael. É isso que Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, para mim é muito difícil. Eu sou crente a vida toda, sou pastor presbiteriano, lutei por isso, batalhei, recebi o título de reverendo. Agora o senhor está me dizendo que eu sou um homem igual a
a um que não é presbiteriano, a um que não é pastor presbiteriano, que eu sou igual a um pastor assembleia. Ou que eu sou igual a aqui da cidade. Não dá, Senhor. Bom, pode ser que Deus não esteja falando isso comigo, pode ser que isso seja coisas da minha cabeça, da minha mente. Mas aí, no fim, o texto parece que o Lucas vai escrevendo, vai apertando, apertando, aí no fim ele faz. Aí ele diz assim, né? Esta é a verdade de Deus, nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Ou seja, Deus não faz exceção de pessoas. Nós fazemos. Eu faço. Eu faço acepção de pessoas. Eu tenho. Isso foi que me pegou. Isso me pegou. E eu quero confessar isso e pedir perdão a vocês, porque é uma coisa como um espinho na carne. Eu não sei tratar todos igual. Me respeitar. E Deus fala, ó, se você quer estar comigo, que nem aquela vez que a gente estudou lavar os pés, se você quer ter parte comigo, você tem que lavar os pés dos seus, de todos igualmente. Se você não fizer isso, você pode ser pastor presbiteriano, ser presidente do JV, ser fundador do JV, ter experiência, ter 73 anos, mas nosso coração não está sintonizado. E é uma vergonha que você esteja tanto tempo comigo, como o Felipe falou, mostra-nos o Pai, Jesus. Felipe, é paciência, né? Eu estou quanto tempo com você? Você não caiu a ficha ainda? Que eu e o Pai estamos assim, ó, somos a mesma, somos a mesma coisa. Se você está olhando para mim, você está me vendo, você está vendo o Pai. Eu me senti assim, ô Jaziel, estou tanto tempo com você e você não aprendeu ainda. Você está focado em outras coisas. Bom, teve mais coisas, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Isso no pequeno, quantos ciclos? Deixa eu ver. De 1 a, de 1 a 36 versículos, capítulo 10. Imagina o que está aqui nesse livro. Imagina o que está em toda a Bíblia. E a gente ainda é metida a besta. E a gente ainda é metida a besta. A gente não. Eu não quero julgar vocês. Eu estou falando comigo. Eu sou metida a besta. Então é isso aí. E eu sei que com cada um de vocês, Deus fala diferente. Deus fala diferente. E eu tenho que ouvir. E eu queria ouvir, como vocês estão me ouvindo, me deram esse privilégio de me ouvir. Eu queria ouvir vocês também. Se não der para ouvir, não tem problema. Eu só quero que a gente aqui na sala tenha essa sensibilidade, essa. Não digo descoberta, porque não é nada novo aqui, mas
que Deus na palavra. Acredito que Deus também falando no meu ouvido, como falou a Cornélio, falou através do anjo. Não foi da palavra dele, foi do anjo, que nessa época só tinha a Torá. Não foi alguém que... O Cornélio, a Torá diz assim, ó, você agradou a Deus. Não, foi um anjo. E Pedro também, foi uma visão. Jesus falava por parábolas. Não é a maneira, é Deus fala comigo. E eu tenho descoberto isso, que eu quero ler a palavra para estudar e tudo mais. Vou continuar lendo e estudando. Mas eu quero ter um momento do meu dia em que eu vou ler e Deus não está falando para as pessoas lá, falando para Cornélio, falando para Pedro. Não, ele está falando que a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Assim como a carta de Efésios não é só para Efésios. Assim como o Velho Testamento está falando para o povo judeu, não era só para o povo judeu, era para nós. Se eu li o Velho Testamento, as profecias, é para mim. Quando eu leio os Salmos, é para mim, pessoalmente. E para nós, como igreja, como amigos, como cristãos. Mas é bom demais isso. Ele falando, Jaziel. Lembra de Samuel? Samuel. O que foi ali? Não, eu não falei, não te chamei. Samuel. Samuel. O cara servia no templo e não conhecia a voz de Deus. Eu fico com medo de eu estar sendo pastor jubilado e ainda não conhecer a voz de Deus. Se isso acontecer, eu sou um dos mais miseráveis, um pobre coitado de mim. E a gente está numa idade que a gente está pertinho de partir. A gente está pertinho de partir. Se a gente não aprender, se eu não aprender agora, eu não vou aprender. Aí depois vai ser tarde. Eu até tenho medo que tudo isso que está acontecendo comigo, meu pai, se eu morrer qualquer hora aí, daqui uns dias, ou breve, vocês vão lembrar disso que eu estou falando, tá? Porque Deus fez isso com meu pai. Meu pai sempre foi um crente fiel, mas assim, com 60 anos, houve um avivamento na vida dele, ele saía para evangelizar, e ele passou mal num ar livre, com o meu irmão Eliel. De lá foi para o hospital e morreu. Até conversei com o Eliel sobre isso, ele falou, José, tenha cuidado, porque pode ser que seja, Deus vai te chamar e está te preparando. É isso aí, queridos. Desculpe, eu falo demais. Eu vou passar para o Wesley. O Wesley é mais organizado e mais